Olá pessoal, hoje eu vim falar rapidinho aqui para vocês de uma maneira bem simplificada a classificação dos tecidos, para a gente ter uma visão histológica das lâminas. Eu vou falar aqui em particular de dois tecidos, que é o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, os mais abundantes no nosso organismo, ok? Então vamos lá. O primeiro dos tecidos é o epitélio de revestimento. Porque quando a gente pensa em tecido epitelial, existem dois tipos, o epitélio de revestimento e o epitélio glandular. Em termos de classificação, dada a sua distribuição, que é mais ampla de todas, é o epitélio de revestimento. Por quê? Porque a gente vai encontrar revestindo externamente o nosso corpo, revestindo externamente os nossos órgãos e revestindo internamente os órgãos. Ou seja, tem epitélio de revestimento no corpo todo. Como ele é muito distribuído pelo nosso corpo, eles tiveram que padronizar uma classificação. Então, a classificação vai ser feita com relação ao número de camadas, quantas camadas de epitélio tem, e com relação à forma das células, ou seja, a morfologia das células. Então, vamos lá. Ó, primeiro epitélio que eu vou mostrar aqui para vocês, aparentemente complicado, mas relaxe, não é tão complicado assim, tá? Então aqui, olha, a gente tem uma luz, né? Região da traqueia, ok? E essa regiãozinha aqui, cheia desses espaços, estão vendo esses montes de espaços aqui, ó? É a região do nosso pulmãozinho, tá? Então, o pulmão, se eu colocar aqui em maior aumento, tá? Ele é formado, olha, de vários alvéolos. Esses espaços aqui, ó, eles formam os tais alvéolos. Se eu juntar vários desses alvéolos, eu formo o saco alveolar. O nosso pulmãozinho, ele tem um epitélio bem fininho. Por quê? Porque na hora que a gente inspira, o ar entra nesses alvéolos. E aqui, no epitélio que reveste os alvéolos, né, a gente tem uma única camada de células. Ó, eu não sei se vocês conseguem perceber, ó. Uma única camada de células, aqui tem os núcleozinhos, aqui tem núcleo, tem um monte de núcleos, eles são achatadinhos, tá? Tem que ser, porque o epitélio ele tem que ser bem fininho. Então ele só tem uma única camada de células e as células são achatadinhas. Portanto, a classificação desse epitélio é um epitélio simples, porque só tem uma camada de células. E por ele ter uma morfologia achatada, nós chamamos de epitélio simples pavimentoso. Como eu falei para vocês, o oxigênio está dentro dos alvéolos. Então, ele precisa atravessar essa parede do alvéolo e chegar aqui, onde tem um pequeno capilar. Então, aqui nesse capilar, a gente pode observar, tem hemácias aqui dentro. O oxigênio é, então, difundido para os capilares e aí quando chega no capilar, ele é então transportado na corrente sanguínea, ok? Então, olha, vamos pensar o seguinte, se eu tenho que difundir o oxigênio, eu não posso ter uma parede muito espessa no pulmão, ok? Então, classificação desse epitélio é um epitélio simples pavimentoso. Vamos para o próximo aqui. Aqui a gente já tem uma lâmina de tireoide, observada aqui na objetiva de 4 vezes, tá? E a gente percebe que, apesar de ser uma glândula, ela é revestida, porque aqui a gente tem várias vesículas, ó, várias vesículas. E aqui dentro dessas vesículas, a gente tem armazenados hormônios tireoidianos. Apesar de ser uma glândula, cada vesícula ela é revestida por um epitélio. Todos esses pontinhos roxos, bem pequenininhos, vocês estão observando, são núcleos de células. Quando a gente faz uma classificação, não dá para a gente fazer a classificação com esse aumento aí, tá? Então, eu aumentei a imagem em 40 vezes, porque a objetiva é de 4 vezes e a ocular é de 10 vezes. A gente multiplica, dá um aumento de 40 vezes. Quando a gente pega uma amostra para observar, o ideal é que, para classificar, a gente aumente essa imagem, pegue uma região bem característica. Primeiro, a gente só foca, tenta achar uma região mais
representativa e depois a gente troca a objetiva. Trocando essa objetiva, olha que lindo. Então aqui tem uma vesícula, aqui do lado tem outra vesícula e aqui dentro tem o hormônio tiroidiano, tá? Então revestindo, se eu pegar aqui como exemplo, ó, tem essa áreazinha aqui, tem essa área que é bem característica, não tem nenhuma outra vesícula do lado, então a gente consegue ver, consegue perceber que só tem uma camada de células. Aqui também, ó, uma única camada de células. Se ele só tem uma camada de células, ele é um epitélio simples, tá? Em relação à forma da célula, a gente não pode esquecer de falar da forma das células. Elas têm os núcleos redondinhos e aqui, ó, a gente consegue perceber bem o núcleo redondinho e dá até para ter uma ideia da forma das células. Então, esse é um epitélio cúbico, ok? Então, olha só, classificação do epitélio da glândula tireoide, a parte que reveste as vesículas. Esse é um epitélio simples, cúbico, ok? Então, nesses dois exemplos, só tem uma camada de células. E aí a gente tem que olhar para a morfologia. Aqui é um outro tipo de epitélio simples, do intestino delgado. E aparentemente parece uma bagunça, né? Mas não. Aqui é o seguinte, toda essa região em branco é a luz. Então imaginem vocês, né? O intestino, ele é um tubo e o alimento está passando dentro desse tubo, que é onde a gente tem a luz. E lá no intestino, principalmente lá no intestino delgado, ele apresenta essas projeções em direção à luz. Ele apresenta essas projeções aqui. Então, todas essas projeções em direção à luz a gente chama de vilosidades. E é aqui que a gente vai encontrar o epitélio. Então, ó, nessas vilosidades, revestindo essas vilosidades, a gente tem o epitélio. Vamos colocar em maior aumento? Olha o detalhe de uma vilosidade aqui. O epitélio, ele possui células unidas, justapostas, é uma grudadinha na outra. Corando aqui, ó, corado aqui em violeta, roxo bem escuro, a gente tem o epitélio. É o núcleo das células epiteliais. Como essas células são bem juntinhas, bem unidas, fica essa impressão de uma linha mais escura, uma linha roxa mais escura. Por quê? Porque tem um núcleo do lado do outro. Aqui a gente consegue perceber melhor o núcleo de uma célula, aqui outra, tá? Aqui embaixo também, ó, nessa regiãozinha, ó, tem núcleo de célula. É uma do ladinho da outra, ó, que bonitinho, tá? Então aqui, ó, também tem outra. E só tem uma camada de células, tem um núcleo do ladinho do outro. É uma única camada de células. Portanto, também um epitélio o quê? Simples. Ele só tem uma camada de células. E em relação à morfologia das células, o eixo maior, ó, se eu pegar o núcleo aqui, daqui até aqui, ó, se eu traçar uma linha aqui, o eixo maior, ele está perpendicular à lâmina basal, que é bem a região entre o epitélio e o tecido conjuntivo. Então, se eu traçasse uma linha aqui, ó, aqui o epitélio, aqui a lâmina basal. Esse eixo maior, ele está perpendicular à lâmina basal. Então, eu já sei que a forma das células é cilíndrica, ok? Então, esse epitélio aqui, ele é classificado como epitélio simples cilíndrico, ou simples colunar, ou simples prismático, depende do autor, tá? Então, esses foram os 3 exemplos de epitélio simples que a gente pode encontrar. O do pulmão, que é simples pavimentoso, a da tireoide, que é um epitélio simples cúbico, e finalmente no intestino, que é um epitélio simples cilíndrico. Quando o epitélio possui mais de uma camada de células, aí a gente passa a classificá-lo como um epitélio
estratificado, porque ele vai apresentar mais de uma camada de células. Neste caso aqui, a gente tem um exemplo da pele fina. Todas essas áreas aqui, ó, que eu estou circundando, são núcleos de células. Núcleos de células, tá? E aqui a gente encontra uma célula grudadinha na outra. Por isso que essa camada do epitélio, ela fica bem mais corada. Porque a gente tem um núcleo grudadinho no outro. E aí ele fica essa linha roxa. Uma outra característica para eu dizer que isso aqui é o tecido epitelial é que acima dele, aqui não tem nenhum tecido. Isso aqui é queratina, tá? Então, neste caso aqui, a única coisa que tem é queratina, não tem outro tecido acima dele, que é uma característica de tecido epitelial. Se ele reveste, acima dele não tem mais nenhum outro tecido. Neste caso aqui, a gente tem um pouco de queratina. Aqui abaixo, vocês veem que é mais clarinho, aqui já é tecido o quê? Conjuntivo. Então, em termos de classificação do epitélio em questão, a gente tem um epitélio que é estratificado. Aqui tem núcleo, núcleo. E quando a gente olha para a morfologia das células da última camada, ó, aqui, ó, ela é achatadinha. Quando o epitélio é estratificado, ele apresenta várias camadas de células, a gente tem de levar em consideração a morfologia das células da última camada, tá? Então, é um epitélio simples, pavimentoso, tá? Um epitélio estratificado, pavimentoso. E como aqui tem um pouquinho de queratina, nós dizemos que é um epitélio estratificado, pavimentoso, pouco queratinizado. Característico da pele, tá? Da nossa pele fina. Na mucosa oral também a gente pode encontrar um pouquinho desse epitélio aí, que é o epitélio simples, pouco queratinizado, ok? Bom, vamos para o próximo. Agora a gente vai falar um pouquinho do tecido conjuntivo, porque não dá para classificar epitélio e não falar de tecido conjuntivo. É o tecido logo abaixo do epitélio e ele apresenta células distribuídas, tá? Muito bem distribuídas, você não tem uma célula grudadinha na outra. Então, em relação à classificação do tecido conjuntivo, a gente tem que dividir o tecido conjuntivo por quê? Porque a partir dele outros tecidos serão formados. Então a gente tem que padronizar e fazer essa divisão aí. Eu vou estar falando da classificação, primeiramente, do tecido conjuntivo propriamente dito, que é aquele que está acompanhando o epitélio de revestimento. Então nós dizemos que o tecido conjuntivo ele é frouxo quando a gente encontra células e fibras, porque como é um tecido que apresenta células bem distribuídas, do lado de fora dessas células a gente tem uma matriz extracelular. E ela é rica principalmente em fibras colágenas. Então, quando a gente vai fazer a classificação desse tecido conjuntivo propriamente dito, a gente leva em consideração o quê? A quantidade de células e a quantidade de fibras. Como a quantidade delas é mais ou menos proporcional, aí a gente classifica como tecido conjuntivo frouxo. E só para dar uma dica para vocês, toda vez que a gente tiver um epitélio de revestimento, ele vai estar apoiado no conjuntivo frouxo, tá? A continuação dele já é um conjuntivo que é denso. Por quê? Porque aí eu vou apresentar mais fibras do que células. Então ele é denso em fibras. Só que estas fibras, elas podem se apresentar desorganizadas e aí nós fazemos a classificação do conjuntivo assim: tecido conjuntivo denso não modelado, tá? Por quê? Porque as fibras estão em grande quantidade, porém desorganizadas. Ou então elas estão organizadas. E aí nós dizemos que é um tecido conjuntivo denso modelado. Bom, vamos ver os exemplos aqui. Pegando aquela lâmina de pele fina, novamente, só que agora vamos olhar para o tecido conjuntivo. Aqui, em volta, né, toda essa região que está mais clarinha, só parece estar mais clarinha, tá? Mas ela é rica em fibras colágenas, tá? E aqui, ó,
núcleos de células. Então, as células, ó, elas se apresentam bem distribuídas. Tem aqui, aqui, é tudo núcleo de célula. Só que nessa região próxima ao epitélio, a gente tem fibras e também tem células. Só que não dá para dizer se tem mais fibras do que células. E outra, ele está logo abaixo do epitélio, ele está apoiando o epitélio. Então, esse é um tecido conjuntivo frouxo. A continuação dele daqui para baixo, eu já tenho menos células, tem muito mais fibras do que células. E quando a gente olha a distribuição destas células, elas estão totalmente desorganizadas. Então, desconfie que as fibras também estão todas desorganizadas. Por quê? As células, que são os fibroblastos, elas vão sintetizando esse colágeno e vão jogando para o meio extracelular. E aí, como elas estão distribuídas meio que aleatoriamente, o colágeno também fica distribuído aleatoriamente. Por isso nós dizemos que ele é desorganizado. Tem muita fibra, mas desorganizado. Então, em termos de classificação, nós dizemos que é um conjuntivo denso não modelado, tá? Então, ó, aqui em cima é tecido conjuntivo frouxo e aqui embaixo tecido conjuntivo denso. Ops, aqui é não modelado, tá? O modelado tá aqui, ó. A gente encontra mais fibras do que células, ok? Então, aqui tem todas as células. Mas se vocês perceberem, essas células estão distribuídas meio que de maneira paralela, né? Ela tem uma organização. E toda essa parte rosa aqui, a gente percebe que ela tem uma direção, ela tem um alinhamento. Por isso, nós dizemos que esse é um tecido conjuntivo denso modelado, tá? Bom, o conjuntivo, como eu falei para vocês, ele tem muito mais tecidos, porque os outros tecidos são originados dele. Então, dentro daquela divisão, agora vem o tecido conjuntivo com propriedades especiais. E aí a gente inclui aí o tecido adiposo, o tecido reticular, o tecido elástico e o tecido mucoso. Eu vou falar aqui em particular do tecido adiposo. Olha que lindo! Isso aqui é uma língua, gente, uma lâmina de língua. Então aqui a gente tem o epitélio, tá? Aqui tecido conjuntivo frouxo embaixo, denso não modelado. E o tecido adiposo, ele é caracterizado por conter células, e estas células que são chamadas de adipócito, elas têm no seu interior uma única vesícula. Uma única vesículazinha. Só que essa vesícula é tão grande, mas tão grande, que ela acaba empurrando o núcleo da célula para a periferia, ó. Ó, empurra o núcleo da célula, aqui ó, núcleo da célula, para a periferia, ok? Porque a vesícula é muito grande, ela está no interior da célula, então ela empurra o núcleo para a periferia. Parece que tem um espaço vazio aí, mas é porque a vesícula, durante o preparado, ela acaba se dissolvendo, então não dá para a gente observar essa vesícula aí, ok? Esse tecido adiposo aqui, por apresentar uma única vesícula, a gente classifica ele como tecido adiposo, unilocular, tá? É um tecido adiposo unilocular. Se no interior dessas células, os adipócitos, tivessem mais de uma vesícula, aí a gente classifica como tecido adiposo multilocular, tá? É um tecido super fácil de identificar nas lâminas, porque aparecem esses espaços vazios aqui, ó. Parece que tem um monte de fantasminha aqui dentro, ok? Um exemplo aqui de outra divisão do tecido é o tecido conjuntivo de suporte. E aí nós temos o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Em uma divisão para classificar o tecido cartilaginoso, de acordo com o conteúdo da matriz cartilaginosa, a gente pode classificar em cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. A
cartilagem hialina, ela é rica, é muito mais rica em ácido hialurônico, sulfato de condroitina, tá? Isso faz parte da matriz da cartilagem hialina. Então, em termos de abundância, ela tem mais essas duas substâncias. Na cartilagem elástica, além de ter essas substâncias, ela ainda é rica em fibras elásticas. E na cartilagem fibrosa, além do sulfato de condroitina, ácido hialurônico, ela é também rica em fibras colágenas. Por isso que ela tem essa classificação em 3 tipos de cartilagem. Já o tecido ósseo, a gente pode chamar ele de osso primário ou osso secundário. O osso primário apresenta uma matriz rica em uma parte orgânica e uma parte inorgânica. Aliás, a parte inorgânica é a mais abundante. E essa matriz óssea ela é formada de uma parte orgânica, onde ocorreu um depósito de hidroxiapatita, tá? O que torna a matriz óssea mais rígida. E aí essa matriz óssea é basicamente inorgânica. Então deposita ali sais minerais, mais esses cristais que a gente chama de hidroxiapatita, o que dá uma resistência, né, ao tecido ósseo. Então, quando eles estão formando essa matriz óssea, ou melhor, quando a gente tem uma matriz óssea desorganizada, a gente classifica esse tecido ósseo de tecido ósseo primário, porque ele está todo desorganizado. Porém, é um dos tecidos que apresenta uma das organizações mais bonitas, pelo menos na minha opinião, tá? Elas são células que se distribuem de maneira concêntrica, e aí elas já estão muito mais organizadas. Quando o tecido ósseo é mais organizado, a gente classifica como tecido ósseo secundário. Bom, mas vamos lá. Aqui eu peguei o exemplo da traqueia de novo. Tem a traqueia nessa regiãozinha aqui, aí tem o pulmãozinho aqui, e eu não comentei antes, mas olha aqui a cartilagem, ó. Tá? Essa é a cartilagem. E aqui em maior aumento, nós temos as células que compõem essa cartilagem aqui, que são os tais condrócitos. Normalmente a gente encontra esses condrócitos aos pares, né? Formando os tais grupos isógenos. Essa cartilagem aqui, por ser rica em sulfato de condroitina e ácido hialurônico, ela é classificada como cartilagem hialina. Então, um exemplo de uma cartilagem hialina a gente encontra ali na região da traqueia. Deixa eu colocar aqui, ó, a cartilagem hialina. Esses são os condrócitos, que é a célula, ó, formando grupos isógenos. E estas células é que então sintetizam a matriz cartilaginosa. Bom, aqui a gente já tem o tecido ósseo secundário. Como é que eu sei que ele é secundário? Então a gente pode observar aqui núcleos de células, tá? Que são os tais osteócitos. São as células responsáveis, então, por sintetizar a matriz óssea, tá? Então aqui tem osteócito, osteócito, osteócito. Vamos mostrar aqui, ó. Osteócito aqui, aqui, aqui. E elas estão, essas células, organizadas de maneira concêntrica. Essas células ficam aprisionadas aí no tecido ósseo, tá? E elas vão formando camadas concêntricas, ó. Tá vendo? Nessa regiãozinha aqui, ó. Por isso que a gente classifica esse tecido como tecido ósseo secundário. Na anatomia macroscópica, é classificado como osso compacto. Na anatomia microscópica, que é a histologia, tá? Ele é classificado como tecido ósseo secundário. Bom, pessoal, essa foi só uma amostra da classificação tanto do epitélio de revestimento como do tecido conjuntivo. Eu espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Um super beijo. Fui!